Nesta aula eu vou te ensinar como você instala a Unreal Engine e também como você a configura para que ela ocupe menos espaço no seu HD. Vamos lá? Agora vamos instalar aqui a Unreal. Você vai vir em biblioteca e aqui em versões de engine provavelmente não tem nada instalado aqui para você, né? Tá tudo sem nada aqui. Você tem duas formas para você instalar a Unreal Engine. Ou você clica nesse ícone de mais, ou você vai clicar aqui que vai estar escrito instalar. Se por acaso você já tiver alguma versão instalada, essa opção aqui não vai aparecer como instalar, só para você inicializar alguma versão que você já tem. Eu vou clicar aqui no símbolo de mais e nós vamos vir na opção instalar. Na opção instalar, ele vai te dar a opção de criar um atalho, por exemplo. Se você quer instalar na pasta padrão ou se você pode escolher uma outra pasta. E também tem essa questão aqui de opções. Antes de instalar, você tem que vir aqui em opções. E aqui tem todo o conteúdo que ele vai instalar, tá? Os componentes principais vão ocupar esse espaço aqui. O conteúdo inicial, esse outro espaço, modelos e tudo mais. Aqui, nesta parte de instalação, você deixa tudo que ele tiver marcado aqui, tá? Menos esses símbolos de editor, porque ele não vai ser utilizado agora. Em plataformas alvo, você vai descer e você tem a opção de desabilitar todas as plataformas alvo que você não vai utilizar. Como você está aqui para aprender como utilizar Unreal, você não precisa ter essas opções instaladas agora. Então o que você pode fazer? Veja que o tamanho do download está em 12.90 GB e o espaço necessário está em 40. Então se você quiser economizar mais espaço, você vai clicar aqui nesses ícones e vai desabilitar. Então de 40 GB eu vou ter um espaço de instalação de 19.23. Clicando em aplicar, aí você vai ter a opção de instalar. Eu não vou instalar porque eu não quero essa versão, mas caso você já tenha instalado, eu vou remover ela daqui. Você também pode economizar espaço de instalação. Você pode vir aqui, por exemplo, nesse triângulo, eu vou escolher essa versão aqui e você entra em opções e aí vai ter as mesmas opções. Então você pode descer aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa opção de Android. Eu estou utilizando essa versão aqui para fazer alguma coisa para Android. Se eu não tiver com ela utilizando para Android ou para o HoloLens ou iOS e tudo mais, você pode simplesmente desabilitar e aí ele vai diminuir o espaço de armazenamento para você. Então ele vai deletar um monte de coisa. Então vocês viram que eu consegui economizar 20 GB em uma instalação que estava para acontecer. Se eu desabilitar todas as opções que estão aqui, eu vou conseguir mais uns 20 GB também de instalação. A Unreal 5 ocupa bem mais espaço do que a 4, porque ela tem muitas outras opções. Tá? Eu não vou aplicar porque eu quero utilizar aquele sistema do Android, mas quando você estiver clicando aqui, ele vai mostrar aqui na parte de downloads que ele está deletando as coisas e tudo mais, e você vai economizar muito mais espaço, tá? Então essas são as duas funções, ou você instala e remove aquelas plataformas alvo, ou você pode remover depois de instalado. Sérgio, agora que eu aprendi a utilizar Unreal, já fiz todo o curso, eu vou fazer alguma coisa que é para Android. Tudo bem, você vem aqui nos triângulos, clica em opção, e aí você desce e aí você marca. Depois de marcar, ele vai fazer o download de tudo que você precisa, do Android ou do iOS e tudo mais, tá? Então se você precisar mais para frente, você baixa. Enquanto você não precisa, você deixa essa caixa desmarcada. Assim você economiza muito mais espaço. Eu tenho 4 versões da Unreal instalada aqui, então eu tenho mais ou menos uns 200 GB instalado aqui, né? Cada uma ocupa mais ou menos uns 40, né? Então eu tenho aqui mais ou menos 160, né? Na verdade, de espaço sendo ocupado. Se eu tivesse com todas aquelas coisas marcadas, eu estaria com mais ou menos uns 300 GB instalado. Então, para você economizar bastante espaço, é só você desmarcar as plataformas alvo. E qual é a versão que você deve instalar? A Unreal 5 é a versão que a gente vai usar, mas como você pode ver, existe a 5.0, 5.1, 5.2. Até o momento dessa gravação, nós estamos na 5.2.1. A versão que eu recomendo que você utilize é a partir da 5.2. Mas e se por acaso você estiver assistindo esse treinamento e já tiver uma outra versão, por exemplo a 5.3?
Eu recomendo que você fique com a versão que já tenha um número depois do segundo ponto. Então aqui a Unreal tem a 5.2.1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a versão 5.2 já recebeu uma atualização e isso quer dizer que alguns problemas já foram corrigidos. Fora isso, toda vez que você migra da versão, por exemplo, 5.2 para 5.3, nem todos os plugins e nem todos os assets automaticamente estarão disponíveis para você. Por quê? Todos os criadores de assets ou de plugins precisam receber a versão 5.3, por exemplo, que é a nova versão, já pronta para que eles possam subir uma atualização dentro dos servidores da Epic para que você consiga baixar essa versão atualizada. E isso pode demorar algumas semanas. Então eu recomendo que você instale sempre uma versão que seja 5.2.1 ou 5.3.1, 5.4.1, pelo menos que tenha algum valor depois deste ponto aqui, para que você tenha certeza que vários bugs foram corrigidos e tudo mais. Mas é sempre bom você colocar uma versão nova para testar coisas novas. Na 5.3 vão sair várias coisas interessantes que você pode utilizar. Só que se você criar um projeto na 5.3, você não vai conseguir abrir ele na 5.2, nem na 5.1 e assim por diante. Se por acaso você tiver um projeto que está rodando na 5.2 e você abrir ele na 5.3 direto, ele vai começar a funcionar na 5.3. Qualquer coisa que você criar nesse projeto, se por acaso você tentar abrir de novo na 5.2, ele não vai abrir aquelas coisas novas que você criou. Então por isso que eu recomendo que você crie uma cópia, mas isso a gente vai ver depois. Instale a 5.2 aí na sua máquina, ou se você tiver a versão 5.3, se ela já tiver a partir do 1 ali no terceiro dígito. E agora eu vou te apresentar quais são os requisitos para se rodar a Unreal 5 de forma satisfatória na sua máquina. Para falar sobre os requisitos, nós vamos utilizar a própria página de documentação da Unreal Engine. A página de documentação é essa daqui, docs.unrealengine.com. E aí você tem várias opções aqui para você ver quais são as documentações, tem um monte de coisa e aqui você consegue separar por qual versão você quer verificar a documentação. Aqui nós temos para o Windows, mas você também pode selecionar para Mac ou para Linux. Nós vamos verificar aqui a de Windows. E a de Windows você tem que ter o Windows 10 64 bits na versão 1909, revisão 1350 ou maior. Ou então você pode usar a versão 2004 ou 20H2 com uma revisão 789 ou maior. Se o seu Windows estiver atualizado, provavelmente você já está com tudo pronto para funcionar. O processador precisa ser um quad-core, pode ser da Intel, da AMD, que tenha 2.5 GHz ou mais, para que você possa ter um tempo de compilação dos shaders menor, suficiente. A memória RAM que você precisa é de 8 GB. Sua placa de vídeo precisa ter o DirectX 11 ou o DirectX 12. As placas atuais, desde a 1060, por exemplo, já tem acesso ao DirectX 11. Mas com o DirectX 12 você tem acesso a algumas outras coisas mais legais. O RHI, que também tem a ver com o DirectX, é o DirectX 11, DirectX 12. O Vulkan é mais para fazer coisas para mobile, Android. Isso aqui não é necessário que tenha na sua placa, mas se você tiver uma placa de vídeo com o DirectX 11 ou 12, ela também já vai ser compatível com o Vulkan mais atual. Os requisitos mínimos de software, como eu disse, no caso do Windows, é o Windows 10. Quando você for desenvolver algum executável ou APK utilizando o Unreal, você precisa instalar também o Visual Studio, mas isso nós vamos fazer em um passo posterior quando nós formos criar um executável. Obviamente, a sua placa de vídeo tem que estar com os drives atualizados. Vamos falar agora sobre os requisitos para que você possa rodar os recursos de renderização do Unreal. O Lumen, o Global Illumination e os reflexos, ele funciona em duas etapas separadas. Ele tem o Software Ray Tracing, que no caso ele faz todos os cálculos, não importa se sua placa de vídeo tenha Ray Tracing ou não, e aí ele precisa ter o DirectX 11. Caso sua placa de vídeo tenha o Hardware Ray Tracing, por exemplo, uma RTX ou essas placas novas da AMD, o seu Windows precisa estar nessa build ou superior com acesso ao DirectX 12. E também você precisa utilizar alguma dessas placas de vídeo, a RTX da linha 2000 para frente,
as da AMD RX 6000 ou essas da Intel Arc. Por quê? Porque com o hardware Ray Tracing, né, o Ray Tracing feito pelo hardware, você tem alguns recursos a mais no Lumen. Caso sua placa de vídeo não tenha acesso ao Ray Tracing, então você vai utilizar o software Ray Tracing. O Nanite é o sistema de virtualização de geometria que você vai aprender, e ele faz com que os modelos 3D sejam virtualizados dentro da placa de vídeo e feito o streaming direto do seu HD para a placa de vídeo sem precisar utilizar a memória. Para isso, você precisa ter a versão do Windows 10, veja que é a mesma versão para tudo. Então, se você estiver utilizando a versão mais atual, você não vai ter problema. Você também consegue utilizar o Nanite no Windows 11 também, mas precisa ter esse DirectX 12 Agility SDK. E essas aqui são as versões do Windows que tem acesso. Você não precisa de uma placa Ray Tracing para utilizar o Nanite. Virtual Shadow Maps também tem os mesmos requisitos, não precisa também de ter uma placa com Ray Tracing. E o Temporal Super Resolution é o sistema de upscale automático do Unreal. Então, se você tiver um monitor 4K, por exemplo, o Unreal automaticamente vai renderizar a sua viewport ou o seu jogo em 1080 e vai fazer o upscale virtual para 4K. Então, isso economiza bastante processamento. Nesta aula, você aprendeu a instalar o Unreal Engine e também como configurá-lo para que ele ocupe o mínimo de espaço possível no seu HD. Espero que você tenha gostado desta aula e nos vemos na próxima. Até mais. E aí, tá gostando do conteúdo? Imagine agora onde você pode chegar quando você estiver dominando essa ferramenta por completo. O que eu estou te mostrando aqui é que você pode ir muito mais fundo tendo o treinamento completo oficial da Epic Games, com certificado internacional. Você já pode começar impressionando sua família, seus amigos e principalmente o mercado de trabalho. Se você não quer ficar para trás e você já está pronto para desbloquear todo o seu potencial dentro da Unreal, escaneie esse QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está logo abaixo, que nele tem um presente meu para você. Mas tem que ser agora, porque o link vai expirar. Então, garanta sua vaga e venha fazer parte de um grupo seleto de profissionais.